Estamos ao vivo. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão bem, gente? Qual foi o melhor? Essa fica melhor. Você precisa chegar um pouquinho pra lá, porque você tá em cima. Chega. Uma cadeira Pra cá aqui. também. Aí. E aí, meu povo? Tudo bom com vocês? Oi, gente, hoje nós vamos falar o nosso terceiro pilar, né, que é a aliança. Lembrando que o nosso primeiro pilar, que a gente falou dos 5 pilares que sustentam o relacionamento, o primeiro pilar foi identidade, o segundo pilar foi perdão, o terceiro pilar de hoje é aliança. Isso mesmo. Vou mandando aqui pro pessoal. Convidando a galera para assistir. Isso. Deixa eu mandar aqui do meu também. Isso aí, gente. Vamos convidar o povo. Estamos ao vivo. E aí, Kennedy? Tudo bom com você, meu irmão? Boa noite. Isso aí. Amor, é o Kennedy, esse aqui é minha esposa. Olá. Oi, Mu, que também entrou. Chamando aqui a galerinha. Convidar o pessoal para participar. Isso aí, gente. Convidando aqui o pessoal. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar. Isso, acabar aqui de mandar uma. Peraí. Manda aí, a gente já começa. Lembrando que essa live também vai ficar gravada, assim como a dos outros pilares. Acredito que hoje vai ser um conteúdo rápido, tá? A gente vai falar da aliança e a gente pegou uma referência bíblica, vamos fazer alguns comentários e a gente vai trazer uma coisa bem legal que é na prática, tá? A gente vai fazer hoje uma demonstração aqui na prática sobre essa questão de aliança, de unidade, que vai ser bem legal. Então vamos lá. Você quer falar alguma coisa? Não, só lembrando, né, os 2 pilares que a gente já falou, foi a identidade, né? Isso. E o segundo pilar foi o perdão, né, que estão salvo também, né, No nosso feed. No nosso feed. Né? Então você que queira, né, Assistir. ter um momento aí com a sua esposa, com o seu esposo, né, poder entrar, assistir novamente, eu creio que são mensagens, são instruções que edificam sua vida. Sim, com certeza. Tá? Então hoje é o pilar da aliança, como minha querida esposa me falou. Então vamos lá. Aqui. Tá aberto, soltando. Aqui eu vou comentar com vocês. Deixa eu arrumar minha cola. Vou comentar com vocês. Antes de entrar com a referência bíblica, quem assistiu às outras lives viu que a gente inicia. A Ludiele também entrou. Oi, Lud. A gente inicia falando das referências bíblicas e depois a gente vai fazendo nossos comentários. Hoje eu fiz um pouco diferente. Eu fui buscar alguns dados científicos, né? Sobre a mulher fisicamente, sobre o homem, e esclarecer um pouco o quão é necessário essas diferenças nessa aliança que é o casamento, tá? Justamente. Então, por exemplo, aqui o homem, o cérebro, tá? Falando do cérebro. Imagina que a gente tem 2 lados do cérebro, certo? Lado direito e lado esquerdo. Eu não vou falar muito direito e esquerdo porque eu não sou muito boa nisso. Então imagina, um lado, outro lado. Um lado, outro lado. O homem, ele possui... Imagina que esse aqui é um lado do cérebro, então eu vou explicar. Imagina que o homem, de uma parte, ele tem muito mais ramificação aqui dentro. É muito mais ramificado as laterais dele. Porém, quando se diz na união das 2 partes do cérebro, o homem, ele tem menos ramificação aqui, entre um lado e outro lado, tá? No caso da mulher, é o contrário. A mulher, pegando as partes do cérebro da mulher, aqui dentro, ela tem menos ramificação comparada ao homem. Porém, quando a gente vai comparar em a ramificação da união dessas 2 laterais, a mulher tem uma ramificação maior, tá? Então, o que a gente entende nisso? Dá um oi pra Carla aí, né? Minha cunhada, irmã do Davi, beijo.
Que a gente entende nisso? Que a gente possui uma diferença, né, nessa formação do cérebro entre o homem e a mulher, que vai trazer pra gente habilidades diferentes, tá? Sim. Não quer dizer que o homem é melhor, que a mulher é melhor, que o homem faz mais, que a mulher faz mais, não. Quer dizer que naturalmente nós temos habilidades diferentes. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o fato do homem ter essa lateral mais ramificada e menos ligação entre as duas partes, faz com que ele tenha, como que ele se sobressaia, né, em atividades mecânicas, em logística, em localização, né, na parte mais exata, mais objetiva. O homem, ele tem essa facilidade. Eu percebo muito no meu relacionamento com o Davi esse senso de localização. Eu sou muito perdida geograficamente falando. E o Davi, ele tem esse senso natural de localização, esse senso de espaço. Ele é muito mais objetivo, né? E isso é uma habilidade natural do homem, tá? No caso da mulher, por ela ter menos ramificação dentro dessas laterais, porém ela tem uma ramificação maior entre as duas laterais, ela já desenvolve melhor outras habilidades, que seria como, por exemplo, coordenação motora, comunicação, tarefas simultâneas. Então a mulher tem essa facilidade em desenvolver essas habilidades. Ó, o Miguel falou que conhece alguém assim também, que tem dificuldade de localização. Então, assim, o que acontece? A gente tem o mesmo potencial de inteligência, só que a gente desenvolve naturalmente habilidades diferentes. E se você for parar pra pensar, essas habilidades, elas se complementam, né? Verdade. Porque se a gente for voltar lá atrás, lá no início, né? O homem, ele é o provedor, ele é o que caça, ele é o que traz pra casa, ele é o que cuida da casa. Então, ele precisa ter esse senso de localização, esse senso objetivo, esse senso rápido, esse senso de exatas, né? E a mulher, por outro lado, por mais que a mulher trabalhe fora, por mais que a mulher tenha uma vida hoje muito ativa, no final das contas, ela tem uma sobrecarga maior que o homem, porque se ela trabalha fora, mais ainda, porque ela trabalha fora, aí ela cuida de casa, aí ela cuida do marido, aí ela cuida dos filhos, ela tem essa habilidade aflorada nela de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? O homem, geralmente, ele vai por objetividade, ele vai uma coisa de cada vez. Lógico que cultura, região, família, tudo isso afeta, né, gente? Então, pode ser que eu cresça num ambiente onde eu seja pressionada e eu cresça com um senso de localização muito mais aguçado do que o meu marido, né? Pode acontecer da cultura, do lugar onde você cresceu, onde você vive, e inverter esses papéis, né? A gente vê, no caso também, muitas situações onde o homem, ele é criado só pela mãe ou num lugar muito feminino, ele vai crescer com esses sensos femininos mais aflorados, né? Por conta da convivência. Então, pode ser que ele tenha essa questão de multitarefa, pode ser que ele tenha uma facilidade maior na comunicação, porque aquele ambiente, aquela cultura, aquele lugar gerou isso pra ele, né? Influenciou, né, na verdade. Influenciou completamente. E outra coisa que eu queria comentar com vocês é a questão até mesmo, uma diferença que eu achei bacana, é que os homens, no cérebro também falando, o homem ele tem a amígdala maior do que a da mulher, e isso gera um raciocínio direto para ele, por isso que ele tem um raciocínio muito mais direto do que a gente é muito mais emocional, isso em regra, tá? Lembrando que existem vários fatores que influenciam. E no caso da mulher, o hipocampo, ele é maior do que o do homem. Então, eu tô mostrando pra vocês que tem partes no homem que é maior, tem partes na mulher que é maior, ou seja, todos têm a mesma possibilidade ali de expandir o cérebro, mas com habilidades diferentes, né? E aqui no caso, a mulher tendo o hipocampo maior, ela tem essa melhor, uma memória melhor, né? Ela tem uma facilidade de memorizar a mais do que o homem. Então, às vezes, aqui no caso, a gente vê isso também, né? Que eu tenho uma memória muito boa, eu lembro muito de detalhes, eu lembro muito de datas, e o Davi custa lembrar o que ele jantou há 1 hora atrás. Ele tem essa dificuldade natural. Eu lembro você, o dia que você tava, a primeira vez que eu vi você. Porque foi um evento muito marcante na sua vida, né, gente? O dia que ele me conheceu foi marcante pra vida dele. Se apaixonou de primeira, fazer o quê, né? Não aguentou, minha beleza. Mais ou menos. E então, por que eu quis trazer essas diferenças, né? Mostrar pra vocês todas essas diferenças, pra falar justamente que não é, assim, não foi do acaso, né? Sim. Vamos pegar um homem e uma mulher, colocar junto numa casa e vamos ver o que acontece. Não, a gente já foi formado no ventre da nossa mãe com habilidades para ser agregada ao nosso cônjuge, né? Então, tudo isso tem um significado, tudo isso tem um porquê, tá? Por isso que a gente se torna uma só carne. Entendeu? Por isso que isso nos faz unir, entendeu? Porque, é uma equipe. Justamente, porque assim, ó, imagine como você tivesse, antes de casar,
Eu era somente 50%. E a Keila era os outros 50% dela, certo? E aí quando a gente uniu, né, quando a gente se tornou uma só carne, nessas habilidades que ela tinha e eu não tinha, e as habilidades que eu tenho e ela não tem, a gente se forma uma só carne. Vai se completando, né? Então, assim, é uma equipe mesmo, é um trabalho de equipe, né? O que às vezes eu não consigo fazer, o Davi vai lá e faz. Às vezes o que o Davi não consegue fazer, eu entro e complemento. Ah, o Davi, sei lá, igual aqui, né? A mulher, ela tem facilidade na comunicação. Então, se o Davi tem alguma dificuldade nessa área, quem que é a mais indicada para ajudar ele? Eu tenho dificuldade de localização, né? Então, se eu tenho dificuldade de localização, de senso de espaço, quem que é a pessoa mais indicada para me ajudar nisso? O Davi. Então, não foi o acaso, né? Existe um porquê da mulher ser como a mulher é, do homem ser como ele é, porque é nessa junção que vai ter a união mesmo, a unidade, né, dessas habilidades, né? E formar algo produtivo, formar algo que de fato venha a ter sucesso. Lembrando que é o que a gente explicou na primeira live, que foi a live da identidade, que nada, nem a nossa vida, nem o casamento, nada do que a gente faça é pra nós. É tudo pra Deus, pra honra e glória do nome dele. Então, se a gente pensa nisso, a gente entende que ele criou o plano perfeito e por isso que nós temos essas habilidades diferentes, pra gente se unir e a gente, como uma equipe, assim como a gente falou na live da identidade, que a gente, como uma equipe, consiga seguir o plano dele, que é trazer o próprio reino, trazer o evangelho dele para essa terra e fazer a obra da continuidade do que Jesus iniciou há 2000 anos atrás. E aqui, eu vou fazer a leitura da referência bíblica, tá? Quem quiser anotar aí, é Marcos 10, do 6 ao 9. Você quer ler? Eu vou colocar aqui, ó. Então põe aí, eu vou lendo. É Marcos 10, do 6 ao 9, que diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Já não serão dois, mas uma só carne, tá? Ou seja, existe um propósito nessa aliança. Então, quando na Bíblia diz que seremos uma só carne nessa aliança, nessa união, justamente porque a gente se complementa, tá? Então, a gente faz essa união, os dois têm o mesmo potencial, com habilidades diferentes. E a união dessas habilidades aumenta o potencial dos dois, né? Justamente. Aqui, explica então o que é aliança aqui no caso. Então, assim, a aliança. O que é aliança, né? Aligare, ela vem da palavra aligare, tá? Que, do latim, na verdade, tá? O que significa? Compor, ligar-se, entendeu? Integrar, entendeu? Por isso, então, assim, a aliança, o significado da aliança já traz isso, né? Porque, assim, a aliança que nós usamos no dedo, ela é um anel, certo? É um símbolo que a gente carrega para mostrar para as outras pessoas que nós somos casados. Só que quando a gente casa, essa aliança a gente faz em Cristo Jesus, entendeu? Então, assim, é uma aliança de alma, é uma aliança de espírito. Por isso que a gente sempre fala que na aliança sempre tem a terceira pessoa, que é Cristo Jesus, entendeu? Porque se não tiver Cristo Jesus, essa aliança não é completa. Entendeu? Esse compor, esse ligar-se, isso não acontece se o Cristo Jesus não estiver em nós. Sim, e essa parte que eu acho interessante é que uma das traduções, né, da aliança é integrar. Se a gente for parar para pensar o que é a palavra integrar, é fazer parte. Então você integra. Então quando a gente faz o casamento, quando a gente aceita essa aliança com o nosso cônjuge, a gente está integrando as nossas vidas. A minha, a dele, em Cristo. Então, nós três estamos integrados, estamos compostos um do outro. E aí, o que a gente precisa aprender? A viver em unidade para que jamais haja uma separação dessa aliança, né? Uma desintegração. Então, a gente aprendeu que o casamento ele é uma aliança de almas. Então, é por isso que quando você tem um relacionamento, um casamento, e você rompe essa aliança, você nunca mais volta a ser quem você era antes do relacionamento, porque houve um rompimento ali na alma, entendeu? Houve uma quebra de estrutura na sua alma.
E por mais que às vezes muita gente fala assim, ó, mas é porque você não sabia como era o meu casamento, porque você não sabia como que era a minha vida. O divórcio foi libertador, o divórcio foi muito bom. Aparentemente, pode até ser que o divórcio tenha sido bom, mas lá no fundo, lá na sua alma, alguma coisa foi rasgada, alguma coisa foi destruída. E o que é essa coisa? É essa aliança entre almas. E é um propósito entre eu, o meu cônjuge e Deus. Deus, ele jamais vai romper a aliança dele. Deus, ele jamais vai voltar com a palavra dele. Então, depende de quem sustentar essa aliança. Depende de mim e depende do meu cônjuge. Apenas de nós dois. Porque Deus jamais vai romper com a parte dele. Então, agora, a gente vai explicar para vocês por que nem todo casamento, nem toda aliança, infelizmente, nem toda aliança é uma unidade. Muitas das vezes é só uma união. E a gente vai mostrar para vocês a diferença de união e unidade. Nós temos que buscar cada vez mais ser essa unidade. Vou dar um exemplo para vocês, tá? O que é uma união? União é parente, união é filho, união é amigos, união é colegas de trabalho. É quando você tem uma união com essas pessoas, porém qualquer fator, qualquer situação pode te separar deles. Aí eu vou falar, você vai falar, mas filho é uma união? Sim, filho é uma união, porque o dia que eu tiver um filho, esse filho ele vai crescer, ele vai constituir a própria família e ele vai embora. Então ele é uma união comigo, porque em algum momento da vida ele vai me deixar, ele vai constituir a própria família dele. Agora o Davi tem que ser uma unidade comigo, porque o Davi não tem pra onde ele ir. Ele aceitou viver comigo até que a morte nos separe, então tem que ser uma unidade, não tem como romper isso. E aí entra, né, a questão da unidade, é eu, ele e Deus. União, qualquer outra pessoa. Nessa aliança, nessa unidade, ninguém entra e ninguém sai. Foi fechada uma aliança, eu, o Davi e Deus. Acabou. Ninguém entra e ninguém sai dessa aliança, né? E tem muitas pessoas que trocam, né, invertem os papéis, né? Pensam que a união é isso que a gente vive e a unidade não faz sentido para eles, né? E aí quando você pega... Às vezes nunca ouviram falar, né? Justamente. Então aí quando você pega e entende, na verdade, qual que é essa diferença entre a união e a unidade, gente, tudo faz sentido. Parece que vira uma chave na sua cabeça e você fala, cara, eu tenho que buscar essa união, essa unidade com a minha esposa. Sim. Eu tenho que buscar essa unidade, por quê? Porque na unidade a gente consegue ver quem que somos verdadeiramente, entendeu? Sim. Em Cristo. Por quê? Cristo Jesus, ele nos enxerga como unidade. Por quê? Porque nós somos um com o Pai, né? Por quê? Porque a gente tem Cristo Jesus. Porque Jesus falou assim, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós estamos ligados, nós estamos unidos com Cristo Jesus, ao qual a gente tem unidade com o Pai. Sim, tá? Porque ele nos enxerga através de Cristo Jesus, né? Deus, quando ele olha pra gente, ele nos vê através do sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Justamente. Então, por isso que eu tenho que estar em unidade com Cristo também, né? E quanto mais perto eu tô de Deus, quanto mais perto nós individualmente estamos de Deus, mais perto nós estamos como casal também, né? Justamente. Porque assim, é agora uma coisa que veio até na minha cabeça, que nem tava no script, mas... essa questão de Deus olhar pra gente e ver a gente através de Cristo, né, através do sangue de Cristo, é aonde ele nos perdoa, porque é Jesus quem nos justifica, né, é Jesus quem nos intercede pela nossa vida. Então, muita gente às vezes questiona, né, fala assim, mas se eu acredito em Deus, se eu sou salvo, eu vou passar pelo juízo final, ou eu vou, sei lá, subir direto, né, seja lá o que for. Nós temos os nossos pecados, né, em João, na Bíblia, ele fala que quem disser que não tem pecado, mente e comete pecado quando você mente. Porque todo mundo aqui nessa terra tem pecado. A diferença é que a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo na nossa vida como nosso Salvador, ele vai nos justificar, ele vai interceder por nós e justificar os nossos pecados. Ele vai ser o nosso advogado. E aí é onde que nós somos perdoados, porque nós somos enxergados através desse sangue de Jesus Cristo, tá? Isso mesmo. Deus só nos enxerga, né, nos enxerga através do sangue de Jesus. Então não há outra possibilidade, né? Não há outro caminho. Por isso, agora o que o Davi falou é realmente assim, é muito importante a gente entender, né? Que ele só nos enxerga através do sangue de Cristo. Por isso que muitas pessoas que não têm Jesus Cristo como Salvador, muitas pessoas que não entregaram a vida para Jesus,
Quando chegar no dia final, quando chegar lá no momento de prestar conta, Jesus vai olhar e vai falar, eu não vos conheci. E é o que fala, né, que Deus dirá para eles, eles vão dizer para Deus, na verdade, né, Senhor, mas eu fiz maravilhas em teu nome, eu falei de você para as pessoas, eu preguei em teu nome, eu curei, eu fiz maravilhas. E Deus vai olhar para eles e vai dizer, mas eu não vos conheci. Por quê? Porque quando ele olhava através do sangue de Jesus, ele não via essas pessoas, porque essas pessoas não tinham se arrependido de todo o coração, essas pessoas não tinham acessado o verdadeiro amor que é Jesus Cristo. Então, por isso que é muito importante a gente ter consciência de que a gente precisa aceitar e crer. E é tudo pela fé, gente. Não é pelas nossas obras, não é pelo que a gente faz, é pela fé. Precisamos ter fé todos os dias que Jesus já nos salvou, que ele já conquistou tudo para nós naquela cruz, tá? E é apenas um dia, gente. É apenas o dia de hoje, entendeu? Só por hoje. Só por hoje. Então, assim, quando amanhã vocês acordarem, fala assim, cara, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Todos os dias eu tenho uma oportunidade de fazer diferença. Todos os dias eu tenho a oportunidade de falar do amor dele. Todos os dias eu tenho a oportunidade de sentir o amor dele na minha vida, né? Então, todos os dias. Então, assim, gente, governe sobre a vida de vocês só no dia de hoje. Só hoje. Até porque a gente não existe amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Não pense em amanhã, não pense no passado. Pensa só no dia de hoje. Porque só no hoje a gente pode mudar nosso futuro. Só no hoje a gente pode fazer coisas que vão levar o nome de Cristo para frente. Só hoje que eu consigo fazer essa live, entendeu? Então, assim, muitas das vezes a gente esquece, entendeu? E perde que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, entendeu? Então, todos os dias eu acordo já glorificando a Deus. Agradecendo. Porque Ele já nos perdoou mais uma vez. Sim. Mesmo a gente não merecendo. Porque não é por merecimento, né? A graça dele é justamente isso. A graça dele é um favor não merecido. A gente nunca vai merecer. A gente nunca vai ser digno. Mas a gente sempre vai ser amado. A gente sempre vai ser perdoado. E esse amor que a gente sente, né? E é esse amor que Cristo Jesus todos os dias está disposto a derramar por nós. Todos os dias Deus transborda um amor na nossa vida. Vou contar para vocês a semana, né? Eu acho que foi na terça-feira. Terça ou quarta-feira? Eu acho que foi quarta-feira. Quarta-feira. Quarta foi ontem, foi na terça, então. Então foi na terça. Isso, foi na terça-feira. Na terça-feira, eu cheguei, né? Tô trabalhando lá na plataforma. Cheguei lá e, assim, tava sentindo algo não penoso, mas assim, sabe quando parece que você acorda mais sensível, né? A voz de Deus. E essa semana a gente também tava fazendo um jejum, né? E aí você acorda, né? Na segunda-feira à noite também eu e aquele a gente tinha conversado bastante. Então, na terça-feira de manhã eu acordei, mas não emotivo, mas mais sensível, né? Quando eu fui para a plataforma, coloquei o louvor no carro, fui acompanhando o louvor, né? E cheguei lá, eu entrei, né, no escritório, fiquei ali e algo tava queimando no meu coração, né? Algo tava me incomodando, né? Foi aonde que eu liguei pro pastor William, né? Um grande amigo nosso, pastor. Amo demais a vida deles, da dona Camila também. E eu conversei com ele, né? Uns minutinhos ali. Ele deu alguma palavra para nós, né? Para mim. E ele falou assim, Davi, eu também tô passando pela mesma coisa, né? Essa questão aí de mudança, né? Essa questão aí de que vocês fizeram, né? Saiu da sua cidade, foi para São Paulo. E ali eu fiquei com ele ali um pouquinho, conversei. A palavra que ele trouxe para mim fez muito sentido na hora. Eu falei, nossa, é isso mesmo, assim, essa questão de confiar, né? Porque ele trouxe uma passagem para nós, eu não vou saber aonde estava certinho, mas falam daquele 2 leprosos que estavam próximo, né, a uma cidade que tinha sido cercada, né, pelos inimigos, e aquela cidade estava com muita fome, né, já tinha acabado tudo, e lá fala que mães, as pessoas estavam matando seus próprios filhos para se alimentarem, né, e esses 2 leprosos estavam na porta da cidade, e um virou pro outro e falou assim, poxa, mas se nós entrarmos na cidade, eles vão nos matar porque eles vão querer nos comer.
E se nós ficarmos aqui, a gente também vai morrer de fome, né? E ele falou assim, aí os dois decidiram fazer o quê? Vamos no acampamento dos nossos inimigos. Porque se eles tiverem compaixão de nós, a gente vai comer e a gente vai viver. Se não, eles vão nos matar, mas é isso mesmo que vai acontecer. E no caminho, né, quando eles chegam no acampamento, os inimigos, eles tinham fugido, eles tinham saído de lá. Eles tinham abandonado o acampamento deles. Então deixaram alimento, joias, né, ouro, que tinha muito. E aí eles se saciaram ali, né? E logo depois eles falam que eles voltam à cidade, né, para avisar para o povo, né, que os inimigos tinham fugido e que lá tinham alimento para eles irem lá comer. E aí Jesus relata na passagem que quando os dois leprosos estavam indo de encontro Para avisar os povos? Não, quando eles estavam indo de encontro ao acampamento inimigo, os inimigos ouviram uma grande multidão, como se fosse um exército, e foram onde que eles temeram e eles fugiram de lá, né? E aí o pastor William me relatou para mim, falou assim, às vezes a gente tem medo né? A gente tem medo de fazer alguma mudança, de procurar alguma coisa, e quando a gente chega lá, quando a gente toma essa posição e chega lá, Jesus mostra que ele já preparou tudo para nós, né? E aí, né, acabando, né, acabei de conversar com ele, e eu coloquei um louvor, e ali eu chorei, me quebrantei na presença de Deus, e ali sabe quando você sente o amor dele? Você fala assim, cara, olha o amor de Deus nos pequenos detalhes, né? Na nossa ida para lá, né? Na nossa vinda para cá, para São Paulo, ele preparou amigos, né? O cuidado. Né? E assim, preparou amigos que nos acolheu muito bem aqui, né? E aí até um momento lá, depois eu mandei uma mensagem pro Fabinho, né? Que é o nosso amigo. E eu falei assim, cara, olha o cuidado. E aí naquele momento ali, eu senti o amor dele na minha vida, né? Mais uma vez, né? E ali eu falei assim, cara, todos os dias a gente tem que sentir esse amor. Todos os dias a gente tem que buscar esse amor, né? Se sentir amado por ele, sabe? Se sentir, sabe, leve na presença dele. Sim, né? É o cuidado dele, né? E ele já disse, né? Buscar e achareis, né? Aquele que, tipo assim, ele vai bater, né, na porta, quem abrir ele vai entrar, ou seja, ele tá na nossa porta, no nosso coração todos os dias, né? Ele quer esse acesso, ele quer demonstrar esse amor, só depende da gente. E aqui, voltando ao assunto do tema central, que é a aliança, eu até tirei a minha aliança aqui pra mostrar, né? Que a aliança é só um símbolo, esse anel, né? Ele é só um símbolo que a gente usa para representar. E aqui, a nossa aliança, ela não tem emenda, né? Dá para vocês verem que ela não tem emenda. Ela é um ciclo aqui sem fim. Uma aliança com emenda tem alguma coisa errada, né? Ela foi rachada, ela precisou ser soldada. Então, na verdade, a nossa aliança tem que ser dessa forma. Ela tem que ser um ciclo aqui, um círculo, né? Que não tem fim, que ele é contínuo. Assim tem que ser a nossa vida com Jesus e assim tem que ser a nossa vida com o nosso cônjuge. E agora a gente vai mostrar para vocês um exemplo prático, que a gente vai fazer uma baguncinha aqui, um exemplo prático sobre a unidade, para vocês entenderem a diferença de união e unidade. Eu vou mostrar a união e o Davi mostra a unidade. Aqui. Isso aqui é limão, tá? Trouxe aqui para vocês verem. Isso aqui é um saco com alguns limões dentro. Então isso é uma união de limão. Por que é uma união? Porque no momento que eu quiser, eu coloco a mão aqui dentro e eu tiro o limão. Olha que bonitinho. Esse tá com a letra Q. Cadê o outro limão? E esse aqui tá com a letra D. Olha. Então, a hora que eu quero, eu tiro o limão do saquinho, tá vendo? E separo eles. Então, deixa de ser uma união. E, exatamente, separo, ó. Tá separado, eles estão inteiros individualmente e eu simplesmente separo eles. Quero voltar para a união, coloco dentro do saco de novo e eles estão unidos por um saquinho, tá? Ah, mas e aí se acontece um problema, acontece alguma coisa, o saquinho rasga. Olha só, eles não estão nem um pouco protegidos, porque se o saquinho rasga,
acabou a união dos limão. Sobrou só um aqui dentro, ó. Então, isso aqui é uma união, tá? Pra vocês entenderem. Agora o Davi vai ter que pegar o que tá no chão, que o D caiu, meu bem. O Davi vai fazer, o Davi vai fazer uma demonstração. Eu caí, galera, eu caí. O Davi vai fazer uma demonstração da unidade, pra vocês. A gente quis mostrar bem na prática, pra não ter dúvida, tá? Então vamos lá. Puxa o paninho pra cá. Me resgatei aqui, agora, viu? Eu tinha caído, mas me resgatei. Então aqui agora a gente vai mostrar pra vocês a diferença da união com a unidade. Isso aqui eu tenho, ó, a junção, a união de 2 limões, tá? Então um tá com a letra Q, o outro tá com a letra D. Então vamos lá, ó. Então isso aqui é o nosso casamento. Nós casamos assim, certo? Isso. Eu, indivíduo e aquele indivíduo. Então nós somos 2 limões, né? Nós somos 2 pessoas, né? Mas isso daqui, mesmo que eu estiver próximo dela, eu não tô unido com ela. Não tá em unidade. Isso. Perdão. Eu não tô em unidade com ela. Por quê? Porque tem suco, né? Imagine que o suco de laranja, né? O suco do limão aqui dentro, são os nossos traumas, os nossos pensamentos, quem nós somos realmente. A própria intimidade, justamente. Né? Então, a minha intimidade não está exposta para Keila. E nem a intimidade da Keila está exposta para mim, certo? Então, quando nós casamos, a gente não sabe o que tem dentro de um do outro, certo? E aí, esse casamento, quando a gente busca a unidade no casal, que a gente começa a descobrir as coisas dentro de nós. É a transparência que traz isso. Justamente. E essa unidade machuca. Por quê? Imagine, ó, vou pegar aqui, ó, eu, indivíduo, casei e eu tô no processo, né, de me tornar uma unidade com a Keila, certo? Olha aqui, ó, aqui, uma faquinha. Então, ó, o que eu tô fazendo aqui, ó? Eu tô machucando, tá doendo. Imagina, todo mundo aqui provavelmente já machucou, já cortou a mão. Dói, machuca, entendeu? Mas o mais poderoso disso, por que é? Eu começo a aparecer pra Keila. É a exposição de tudo que tem dentro. Eu me exponho tudo aqui dentro, ó. Então, eu sou isso daqui, ó. Só que ainda assim não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Tem que pôr pra fora. Justamente. E aí, a Keila também começa o mesmo processo com ela. Ela vai lá, começa a se quebrantar e quer ser uma unidade comigo. E aí ela também fica exposta entre os sentimentos dela, os traumas dela, as crenças que ela usa, né, que ela traz do relacionamento da criação dos pais, né? E então, aqui, só uma observação. Ainda não somos uma unidade. Aqui ainda não. Estamos expostos, tá vendo? Expostos. Fomos feridos, abertos, doeu o processo, estamos expostos, mas ainda não somos uma unidade. Ainda somos uma união. Justamente. Por quê? Porque eu vejo o que ela tá ali e o que tá dentro dela é dela ainda, porque ela não colocou pra fora. Ainda não compartilhou. Ela não compartilhou daquela dor, ela não compartilhou daqueles traumas. E eu também não compartilhei, entendeu? E aí que a gente vê que muitos casamentos dentro da igreja estão assim ainda, ó. Muitas vidas, Muitos. Por quê? Porque não tem a maturidade e também não tem a doçura do Espírito Santo de expor as dificuldades dele pro cônjuge. Por quê? Se expor essa dificuldade, né? Se expor os traumas, os medos, ele vai pensar que o cônjuge vai julgar ele. E muitas das vezes julga mesmo. Isso, justamente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando o seu cônjuge vier pra você e te contar alguma fraqueza, não é pra você zombar, não é pra você criticar, não é pra você virar e falar, ah, bem que minha mãe me avisou. Não, é pra você ajudar. Lembra que a gente comentou no começo que existe uma diferença natural e física entre as habilidades, entre a própria personalidade, entre o que é força, o que é fraqueza. A gente é diferente. E isso vem às vezes também da nossa bagagem familiar, da nossa cultura. Então, se o Davi expõe alguma dificuldade dele pra mim, ele tá confiando em mim, porque ele me escolheu pra passar a vida com ele. Então, não sou eu que tenho que julgar ele. Alguém lá fora já vai fazer isso. Porque
Porque sempre tem alguém lá no trabalho, alguém na rua, alguém em outro lugar, já vai julgar ele. Então eu que sou aqui o apoio dele dentro de casa, eu tenho que ajudar ele. E não criticar, e não zombar, e não rir dele, não expor para outras pessoas. Eu tenho que ser a segurança dele. E vice-versa, assim também. No momento que eu exponho algo meu pra ele como uma fraqueza, ele tem que se unir a mim ao ponto da força dele ser minha também. Ao ponto da força dele me dar força pra eu superar tudo isso. Justamente. Tá? E aí, gente, quando a gente se expõe e a gente se dedica a ser uma unidade com nossas esposas, a gente se dedica a entregar tudo mesmo, aí começa o agir do Espírito Santo em nós. Por quê? Porque aí o Espírito Santo vai pegar isso daqui, ó, cada parte nossa, vai começar o quê? Espremer. Tá vendo que, de cada vez. tá vendo que tá caindo aqui, ó? Isso daqui é as nossas dores. Isso daqui, ó, é muitas das vezes nossos traumas. Isso aqui, ó, é nossas inseguranças, né? É isso aqui, ó, tô sendo exprimido, né? E aí a gente faz a mesma coisa. Por quê? É os aprendizados, porque a gente aprende muito no dia a dia com o nosso cônjuge, tem que aprender, né? Aprender o que fazer, aprender o que não repetir, o que não fazer. Todo dia tem que ser um dia de aprendizado, né? Justamente. Então assim, ó, vamos aqui lá, ele acabou de espremer o limãozinho que tava com a letra Q. Ou seja, ele acabou de espremer a Keila aqui, né? Justamente. E agora ele vai espremer o Davi. Isso. Então assim, ó, vamos lá, ó. Aqui, ó, a Keila, ela se abriu. Ela se abriu e ela falou, não, vou deixar o Espírito Santo me conduzir. E o Espírito Santo foi lá e tirou tudo dela. Então tá aqui, ó. Tá tudo aqui, certo? Aí ele vai fazer o que comigo? A mesma coisa. Ele vai lá, ó, começar, ó. O Davi se permitiu ser tratado. Justamente. O Davi se permitiu se expor e colocar ali, se colocar de coração aberto dentro do relacionamento. Colocou toda a força dele, se dispôs a fazer de tudo pro relacionamento dar certo. Se dispôs a fazer de tudo para honrar com o papel dele como homem, como líder da casa, assim como Deus o colocou dentro do casamento. Então ele tá aqui, ó, buscando em Deus, fazendo tudo que ele tem que fazer. Isso aí, ó. E aí o que a gente tem aqui agora? Uma unidade. Nós temos unidade. Por quê? Porque aqui a gente não consegue mais Você não separa mais. separar o que era o suco da Keila ou o suco do Davi. A gente se torna uma só carne. A gente se torna uma só pessoa. Certo? Enquanto tava no limãozinho, lembra? Dentro do saquinho aqui, junto com os outros limões. E quando tava aqui dentro, a gente separava. A partir do momento que se tornou isso, ninguém separa mais. Ninguém. Eu quero ver quem cata esse suco aqui agora e divide o que era daquele e o que era do Davi. Justamente. É impossível, gente. Não tem como, não separa mais. Agora é uma unidade. Então, se a gente entender isso daqui no nosso dia a dia e viver isso daqui com o nosso cônjuge, com o Espírito Santo, meu amigo, ninguém separa você, ninguém atrapalha o seu relacionamento, porque você vai chegar num nível de intimidade, de sabedoria e de maturidade, aonde se alguém vier falar qualquer coisa do seu cônjuge, você vai falar, eu conheço ele o suficiente para saber que ele não era capaz disso. Ou você vai virar e falar, eu conheço ele o suficiente para saber que ele era muito pior do que isso que eu tava falando, mas eu vou lidar com ele porque o meu relacionamento é com ele. Justamente. Então assim, gente, é isso daqui, ó. Então a gente, muitas das vezes, pra gente se tornar uma unidade, cara, a gente vai ter que buscar muito. Buscar, ler a Bíblia, certo? Buscar, entendeu? Igual assim, uma coisa que a gente tem feito muito esse ano, eu e a Keila. A gente tem jejuado, a gente tem lido a Bíblia junto, todos os dias, a gente tem orado, certo? Então, isso significa que esse é o processo. A gente tem que passar pelo processo. E é processo, entendeu? De parceria. Justamente. Entendeu? Hoje vai eu não doer? tenho... Vai doer. Gente, o corte dói, a exposição dói, entendeu? Muitos cônjuges hoje vivem com medo de não se abrir para o seu parceiro por conta de julgamentos, entendeu? Ele não é livre, ele não é transparente, certo? Tem gente que... Hoje eu já não entendo mais isso, eu não consigo mais compreender isso, porque a gente atingiu esse nível de unidade, lógico que a gente ainda tem muito que melhorar, muito que aprender, mas eu vejo pessoas que às vezes falam assim, ó, igual mulheres, eu tenho uma melhor amiga, e aí chega na melhor amiga e fala assim, eu tô te contando isso, mas meu marido não sabe.
Isso pra mim hoje é uma coisa tão absurda, porque assim, o que o Davi, o que uma amiga minha sabe, uma amiga muito próxima, muito chegada, uma melhor amiga minha sabe, ou minhas irmãs que são muito próximas também, o que elas sabem, o Davi sabe. Só que aí entra um detalhe, tem coisa que o Davi sabe que elas não sabem. Porque hoje o meu melhor amigo, o meu maior confidente, a pessoa que eu mais confio, que eu mais me abro, que eu mais entrego, é o Davi. E tem que ser assim. Porque se eu sou uma unidade com ele, como que eu vou esconder alguma coisa dele? Não tem como. Então isso daqui, é lindo de se ver, mas é difícil de chegar aqui. É complicado, você passa por processos doloridos no corte, no espremer, no se entregar, no não duvidar, no ter fé no Espírito Santo, que ele vai fazer e que as coisas vão acontecer e confiar em Deus. E muitas das vezes você olhar para o outro com um olhar de misericórdia, porque você entende que vocês são uma unidade e que se ele errou, você também tá errando. Então, se ele venceu, você também vence. Se ele perde, você também perde, porque vocês são uma unidade. Então, não tem essa. Não tem culpado. O Davi fez errado. Não tem. Então, o Davi não deu conta ali, ele fraquejou. Então, qual que é meu papel? Bora pegar na mão, vamos ajudar, vamos sentar, vamos entender, vamos orar, vamos jejuar, vamos ver o que a gente consegue fazer para melhorar. A mesma coisa eu. Tô passando por uma crise, tô passando por um problema, tô passando por uma necessidade de algum reforço espiritual, alguma coisa. Quem que vai me ajudar nisso primeiramente? O Davi. Porque ele tem que ser esse meu primeiro apoio, entendeu? Então a gente tem que colocar isso na nossa mente. Quando você se torna uma unidade, não tem nada que você faça que o teu cônjuge não possa saber. Isso. Se você pensar em fazer alguma coisa que o teu cônjuge não pode ficar sabendo, porque tá errado. E qualquer coisa, gente, é uma compra no cartão de crédito, é uma conversa que você vai ter com alguém, é até um pensamento que você teve, entendeu? Já teve vez do Davi ter algum conflito com ele mesmo e ele chegar pra mim e falar, tá acontecendo isso, me dá a mão, vamos orar agora porque eu não tô me entendendo. E a gente se segurar na mão, orar e buscar ajuda e tal. E ele poderia ter guardado aquilo só pra ele, mas não. Na hora, qual que é a primeira pessoa que ele procurou? Ele me procurou e falou, vem me ajudar porque eu tô precisando. Tô com conflitos internos e preciso da sua ajuda. Justamente. Então é esse apoio, é essa segurança que a gente tem que ter pra chegar nesse nível aqui. É bonitinha a história. Que lindo, é legal ser um suquinho de limão, ser uma unidade. Mas a gente deixa bem claro que o processo ele não é fácil, mas ele é possível e ele é necessário. Porque se você passa pelo processo de ser cortado, de ser exposto, de ser exprimido, você aguenta qualquer coisa que vem depois. Porque você tem alguém. Então, assim, é difícil, né? Igual o Luiz, né? O Miguel falou, né? É difícil esse processo, é difícil. Mas, amigo, depois que você passa por ele, você fala assim, cara, por que eu não passei antes? Por que eu tinha esse medo de me expor antes? Porque eu já não casei sabendo disso. Entendeu? Por quê? Porque é muito mais fácil. Por quê? Porque quando a gente não se expõe, não vira uma unidade, a gente carrega um fardo que não é nosso. Entendeu? Por quê? Porque a gente tenta segurar num pedestal alguém que a Keila, um exemplo, eu quero segurar o Davi que a Keila conheceu. Não, amigo. Eu vou ficar a vida inteira tentando suportar uma pessoa muda. Sustentar uma pessoa que, peraí, se eu for verdadeiro com ela, se eu me expor, se eu for lá me expor, me espremer e aqui, a gente viver uma unidade, cara, acabou. Entendeu? Eu tenho pra quem dividir o fardo, entendeu? Por quê? Porque nós somos uma só carne. E a sinceridade, ela é a base dessa aliança, né? Uma coisa que eu sempre falei pro Davi desde quando a gente namorava, eu sempre falei pra ele, eu vivi numa família, eu vim num relacionamento dos meus pais que era baseado em muita mentira, né? Meu pai, ele tem até hoje o hábito, né, de mentir. Então, era muita mentira dentro de casa, era muita enganação, era muita conversa que dava um duplo sentido para não se expor, para não falar a verdade. E eu nunca concordei com isso. Eu, desde muito nova, eu sempre fui muito sincera. E eu tive que aprender a lapidar essa minha sinceridade também, porque eu era até vista como uma pessoa muito grossa, porque eu tinha tanto ódio da mentira, que eu chegava assim, o que eu tinha que falar, eu chegava falando. E depois eu não tinha maturidade, eu não tinha entendimento. E aí depois eu fui entendendo que eu tinha que ter também elegância, que eu tinha que lapidar isso também, que não era assim que funcionava. Mas a minha integridade, a doçura, mas a minha integridade com a verdade, eu sempre tive. E eu sempre falava pro Davi, eu falava, doa o quanto doer.
não minta, não minta. Eu falava pra ele, nem que for nas coisas mais bobas, não minta pra mim. Porque eu falava, eu preciso disso, eu preciso de ter alguém comigo que vai me falar a verdade independente do que aconteça. E graças a Deus, nesse processo de unidade, a gente tem aprendido isso, né? Eu tenho aprendido a ter essa doçura, a ter essa elegância, essa delicadeza ao falar a verdade. E o Davi tem aprendido a se expor, porque às vezes o medo de desagradar fazia com que ele ficasse quieto, ou fazia com que ele tentasse contar a história de um jeito mais bonito, e eu falava, não foi isso, e eu ia arrancando, e eu falava, tá vendo? Isso era uma coisa boba. Por exemplo, às vezes eu falava pra ele assim, ó, você tomou refrigerante? E a gente tinha combinado de não tomar refrigerante. E aí às vezes ele falava, fulano comprou uma coca e ofereceu. Eu falava, a resposta é sim ou não, Davi. Tomou ou não tomou? E aí ele ria. E aí quando ele ria, eu sabia, ele tomou. E aí eu falava, meu bem, não é pra ficar bebendo refrigerante faz mal, não sei o quê. Então assim, coisas pequenas, mas que às vezes ele tinha o hábito de não querer me magoar. E aí por não querer me magoar, ele ia lá e desconversava, ou ele dava uma risadinha. E eu sempre falava pra ele, responde, não importa o que vai doer, não importa como que vai desenrolar depois, mas a gente tem que agir com a sinceridade, porque essa aliança, ela é baseada na sinceridade, na nossa sinceridade com Deus e na nossa sinceridade entre nós dois. E olha assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, quando a gente se expõe, né, quando a gente é massacrado aqui pra tirar o suco, passa pelo processo, tem muitas das coisas que a gente, né, ficava no nosso subconsciente, ou aquele pecado que a gente não queria expor para a vida da pessoa. Gente, quando a gente passa por esse processo, aquilo que te aprisionava não te aprisiona mais. Aprisionava, não te aprisiona mais. Aprisiona. Entendeu? Por quê? Porque você se libertou daquilo. É o que a gente aprendeu na aula passada, na live passada do perdão. A gente falou exatamente isso, né? Que a gente falou assim, que se eu fiz alguma coisa errada e o Davi me perdoa, é muito mais fácil para eu me perdoar. O meu cérebro entende com maior facilidade que se ele me perdoou, então eu também posso me perdoar. Agora, se eu faço alguma coisa errada e o Davi vira para mim e fala assim, eu nunca vou te perdoar por isso, eu vou ter dificuldade para me perdoar também. Quando eu for orar, quando eu for liberar perdão pra minha vida, eu vou ter dificuldade, porque eu sempre vou ficar pensando, cara, ele nunca vai me perdoar por isso. Eu falhei, eu errei, vai vir o sentimento da culpa. Então, quando você se expõe pro outro e o outro tá em Deus, porque somos uma unidade, e o outro entende, te olha com um olhar de misericórdia e entende que isso nada mais é do que a sua fraqueza, e ele se dispõe a te ajudar, você já sente um conforto no coração e fala, peraí, se ele me perdoou e eu nem merecia, eu também vou me perdoar e vou me dar uma nova chance. Justamente. Né? Gente, já teve casos que eu ligar pra Keila no meio do serviço e falei assim, amor, ó, tá acontecendo isso, ora aí, vamos orar aqui junto no telefone, vamos repreender. Fica comigo na ligação. Tá com pensamentos ruins, alguma coisa assim, cara, ela é minha companheira. Ela sabe, ela é uma unidade comigo. E a cumplicidade, né? A gente tem os nossos combinados, né? E isso é um combinado que eu falo. Tá com algum pensamento ruim, tá com alguma coisa que você vê que não tá agradando, tá com o coração agoniado, seja lá por que for, ou tá chateado com alguém também, liga pra mim. Vai lá pro banheiro, me liga e a gente ora junto e a gente conversa. Quantas vezes eu não já liguei pro Davi e falei que eu tava nervosa com alguém, e aí eu xinguei, eu desabafei, e eu falei pro Davi, eu não vou fazer nada, mas eu só tô desabafando. E ele escutou tudo, e ele falou, tá bom, então tá bom. E ali eu não gritei com a pessoa que me magoou, eu não xinguei a pessoa que me magoou, pelo contrário, eu trato a pessoa às vezes bem, porque já aliviou tudo aquilo. Mas você faz o Davi então de um saco de pancada e descarrega? Não, a gente tem esse combinado. Tá vendo que o negócio tá feio? Sai de cena e me liga. Sabe, tipo, descarrega em mim, entendeu? Eu tô aqui, eu sou o seu abrigo, eu sou a pessoa que aguenta. Então vem em mim que eu aguento, sabe? E como ele sabe que a minha irritação não era com ele, o Davi com essa calma toda, ele escuta, de certo, tava até fazendo outra coisa, tava nem escutando direito, mas eu desabafei e passou. Então é isso, quando você tem essa unidade, você tem essa segurança, você tem pra onde correr, sabe? Aquele apoio lá é o cais do navio, que é pra onde você ancora e fala, aqui tá tudo bem, aqui tá tranquilo. É isso, o nível de unidade que a gente tem que ter no nosso relacionamento é isso.
Porque só com essa unidade, nesse nível, você vai conseguir sustentar a sua aliança. Sem essa unidade, a sua aliança ela não vai ser sustentada. No primeira dificuldade, no primeiro problema, o outro não vai entender. E aí, por ele não te entender, ele não vai te dar força, ele não vai te ajudar, ele não vai ter misericórdia da tua vida. E é onde que as coisas vai virando um bolo e um olha pra cara do outro e fala, realmente, a gente não dá certo junto, é melhor a gente se separar. Gente, e outra coisa, aqui ó, na unidade, não tem só o suco meu, o suco da Keila. Tem o suco também de Cristo Jesus, o sangue dele derramado por nós. Entendeu? E é isso daqui, ó, que nos fazem uns. Entendeu? É o sangue de Cristo que nos une, que nos traz essa unidade, né? Essa transparência, entendeu? Tira qualquer julgamento que a pessoa vai ter um do outro. Entendeu? Por quê? Porque nós somos falhos. A palavra de Deus já fala isso, entendeu? Então, se eu falar pra Keila que eu nunca falhei, vou estar mentindo, porque a palavra diz... não ter a necessidade de aprovação. Justamente. Entendeu? É você não ter medo do ridículo. Hoje mesmo até coloquei um videozinho no meu Instagram e até compartilhei aqui no Instagram do Casais, que eu falei disso, né? Porque às vezes a gente tem a necessidade de aprovação, a gente tem a vergonha, a gente tem o medo de se expor ao ridículo. E eu dei até um exemplo, eu falei, Jesus Cristo, ele foi crucificado, naquela época eles usavam roupas, né, vestes que cobriam o corpo todo. E ele foi crucificado apenas com um pano que cobria a sua parte íntima. Ou seja, ele foi extremamente ridicularizado, ele foi extremamente exposto, ele foi extremamente humilhado para salvar a nossa vida. Então imagina se Jesus tivesse necessidade de aprovação, se ele tivesse preocupado com o que os outros vão pensar dele, se ele tivesse medo, vergonha de se expor ao ridículo. A gente não estava aqui hoje, ele não teria salvo a nossa vida. Então a gente não tem que ter medo, não tem que ter necessidade de aprovação de ninguém, menos ainda do nosso cônjuge, que é a pessoa que a gente escolheu para viver ao nosso lado. Gente, o nosso cônjuge, ele é a pessoa que ele nos vê em todos os sentidos. Ele vê a gente quando a gente acorda, vê a gente descabelado, vê a gente às vezes machucado fisicamente mesmo, vê a gente às vezes doente, vê toda a nossa intimidade, porque vê o nosso corpo nu. Então você vai esconder o quê? Entendeu? Se entrega, se abre, seja sincero, seja claro. Justamente. E gente, e não faz sentido, né? Não faz sentido viver um relacionamento, um casamento, né, sem transparência. Por quê? Porque a gente sempre vai querer colocar, né? Tipo assim, a gente sempre vai trabalhar para quê? Para sustentar aquela pessoa que um dia ele viu. E que não existe mais. Entendeu? E pra que isso? Entendeu? E todo mundo muda, a gente muda o tempo inteiro e é bom mudar. Eu sempre usei uma frase, né, que eu falo, mudar de ideia é normal. Porque quando a gente cresce, amadurece e evolui, a gente tem que mudar os nossos pensamentos. Nosso pensamento tem que ser renovado todo dia. Imagina se hoje, eu, uma adulta com 29 anos, pensasse igual quando eu tinha 14. Misericórdia, entendeu? Era um pensamento completamente desequilibrado naquela época. Então a gente cresce, a gente muda, a gente amadurece. E é normal, eu conheci o Davi em 2014, eu tinha 22 anos, hoje eu tenho 29. É óbvio que tem muitas coisas que ele vai olhar e falar assim, ó, mas quando eu te conheci você não pensava assim. E que bom que não, porque é sinal que eu cresci, é sinal que eu amadureci, é sinal que eu me renovei, é sinal que eu aprendi, é sinal que eu melhorei, né? Isso. E aqui pra finalizar, você vai falar mais alguma coisa? Que eu vou finalizar. Finaliza aí que depois eu vou falar mais. E aqui, finaliza que você vai falar mais? Então não finaliza. Aqui tem o que a gente precisa para manter, né, essa unidade, né, ou para a gente pelo menos chegar nesse nível da unidade. A gente precisa investir. E aqui eu fiz alguns tópicos, né, do que precisa ser investido. O primeiro de tudo, gente, o primeiro mais importante, o primordial é oração. A gente tem que investir em oração para chegar no nível da unidade. Tem casais que estão juntos há anos, mas não são uma unidade. É algo superficial, é algo raso, sabe? Que não molha nem a canela, só molha ali o rasinho do pé. A gente tem que afundar, se afunda no seu relacionamento. Vai de cabeça, entendeu? Ninguém gosta de nada raso. E para isso a gente tem que ter oração, para a gente chegar nas profundezas da intimidade com Cristo e também com o nosso cônjuge. Por quê? Se você não tem oração, você não se aproxima de Deus. Se você não se aproxima de Deus, você não tem misericórdia. Se você não tem misericórdia, você não vai estar preparado para ouvir certas coisas. Vai ter coisa que o teu cônjuge vai falar para você e você não vai ter maturidade espiritual o suficiente para ouvir. E você vai ficar magoado, vai levar pro lado pessoal, isso vai virar um bolo que vai ser pior, era melhor ter deixado quieto. Então você precisa investir em oração para você crescer, amadurecer e falar, vai, abre a boca, fala o que você tem para falar, que eu tô aqui para segurar no peito, para te ajudar. E se eu não der conta, a gente vai orar junto e nós dois vamos se fortalecer junto. Então a oração é o primeiro investimento, tá?
O segundo investimento é tempo. A gente precisa ter tempo. Tempo para quê? Tempo para orar, tempo para buscar junto a palavra de Deus, tempo para estar com o nosso cônjuge, para o nosso cônjuge, entendeu? Eu, por exemplo, quem sabe aí das linguagens do amor, né, tem um livro que chama 5 Linguagens do Amor, que eu recomendo, tá, para vocês. Lá explica, né, os 5 tipos de linguagens do amor. Nós temos várias, mas sempre tem uma predominante. No meu caso, por exemplo, é tempo de qualidade. Então eu faço muita questão do Davi, quando ele tá comigo, dele estar para mim, né? Não vem falar que tá comigo e tá sentado no sofá assistindo televisão, mexendo no celular, que não tá comigo. Tá comigo, tem que estar comigo. Tem que estar conversando, me contando uma história, ali, numa boa. Nem que vou ficar os dois em silêncio e dormir, mas tem que estar comigo para mim. Tem que ter tempo, tem que investir conhecimento. O que é o investir conhecimento? Conhecimento na palavra de Deus, conhecimento até mesmo para o próprio casamento. Fica aí a dica desse livro, As 5 Linguagens do Amor. Tem vários outros livros também, já tem até um post no nosso Instagram recomendando alguns livros. Filmes também, às vezes dependendo do filme que vai contar alguma história ali sobre relacionamento, casamento, você também adquire conhecimento. Essa live é um tempo que você está dedicando para adquirir conhecimento. Um filme, gente, que é muito bom para relacionamento, chama Quarto de Guerra. Isso. Você já aprende os dois ali. Você já aprende a questão da oração e você já aprende também essa questão do tempo ali, porque o marido também não tinha tempo para a esposa, como que funcionava, o que vai acarretando com tudo isso. E já entra o conhecimento, então já entra os 3. Perdão, que é o que a gente aprendeu na outra live, no segundo pilar. Precisa investir perdão, gente. É a mesma coisa, não adianta o seu cônjuge querer chegar num nível de unidade com você, ele se expor, ele se abrir e você não ter entendimento e você não ter a decisão de perdoar, você não ter essa ação de perdoar. Se você for receber um monte de informação do seu cônjuge e ficar remoendo aquilo dentro de você, não vai te fazer bem. Então a gente precisa investir todos os dias em perdão, tá? Perdoar as pequenas coisinhas, que as pequenas raposinhas, a gente tem que perdoar todo dia. Investir em paciência, tá? Isso não é fácil, mas a gente precisa investir em paciência. Quando eu entendo que eu erro tanto quanto ele, a diferença é que às vezes o meu erro é diferente do dele, mas é erro do mesmo jeito, eu começo a exercitar a paciência, tá? Gente, no meu caso eu não preciso de paciência, né? Mas assim... Precisa sim, porque olha, vou te falar, tem dia que eu sou difícil, gente, ele precisa de paciência. Amor, investir em amor, né? E o amor é isso, o cuidado é o amor. Carinho. Né? O próprio perdão afeto. é o amor, né? Quando você perdoa o seu cônjuge, você tá agindo com amor com ele. O próprio cuidado do dia a dia, a própria preocupação de fazer o bem, de deixar ele numa situação de bem-estar. Que mais? A fidelidade, né? Que a gente nem tem muito o que falar, mas... Você faz um voto quando você casa de você ser fiel e você no mínimo tem que cumprir com isso. Mas a fidelidade, ela vai muito além do que muitas pessoas pensam. Tem muita gente que acha que, se eu nunca tocar numa outra pessoa, eu vou estar sendo fiel. Tenta entender melhor o que é isso, o que é a fidelidade de fato. Porque a fidelidade, ela envolve vários fatores. Ela envolve a questão financeira, ela envolve a moral, ela envolve a parte espiritual. Então a gente tem que ser fiel ao nosso cônjuge em todas as áreas, tá? A comunicação, né, que é o conversar, que a gente já precisa mesmo fazer isso diariamente. O tentar ser com mais clareza possível. Eu tenho muita dificuldade em relação a isso, porque por mais que eu fale muito, eu tenho uma boa comunicação, às vezes na hora de me expor pro Davi, eu tenho essa dificuldade, né? Mas como o Davi é uma pessoa que tem muita paciência, muita calma, a gente se desenvolve. E estamos na melhora constante ali, né? A gente senta na cama, não deixa a pessoa dormir, até ela falar, entendeu? A André falou que você é a própria imagem da paciência. Isso aí, tamo junto, André. E o último e não menos importante, pelo contrário, que é a lealdade, que isso aqui eu acho muito legal, tá? Já aconteceu uma vez de eu estar com algumas pessoas, com algumas mulheres, e começou uma a falar mal do marido, a outra fala mal do marido, e a outra fala mal do marido, e aí eu abro minha boca e falo assim, gente, eu não tenho que reclamar, Davi é tão bom pra mim. E aí ficou um climão, e aí um olhou pro outro e falou, não, mas é porque meu marido também, eu tô falando, mas não sei o quê, mas meu marido também é bom. Não, mas é porque meu marido não sei o quê. E eu falo assim, cara, se eu tiver que falar alguma coisa, eu penso comigo, né? Se eu tiver que reclamar de alguma coisa que o Davi tá fazendo que eu não tô gostando, vai ser pra ele. Porque quem que pode melhorar? Ele.
Quem que tem que mudar as atitudes? Ele. Então não faz sentido eu chegar para outras pessoas, seja no salão de beleza, seja em qualquer outro lugar que às vezes tá uma rodinha de mulheres e você começa a falar mal do seu marido, ou o marido tá lá no meio do trabalho, tá almoçando com a galera e aí um fala mal da esposa, o outro fala e ele também fala. Isso é desleal. Você tá sendo desleal com a pessoa que você escolheu para passar a vida junto. Então, a lealdade, ela é muito séria, entendeu? Às vezes a gente fala assim, eu jamais traí meu marido, mas fala mal dele que é uma beleza. Você tá sendo desleal, você tá sendo, de alguma forma, infiel também. Então, a gente precisa ver isso, entendeu? Lógico que se você procurar alguém para pedir uma ajuda, para pedir um conselho, se você precisa expor uma situação e essa pessoa vai te ajudar, vai te aconselhar, vai te dar um norte, e isso é uma situação, tá? Isso é necessário. Muitas das vezes é necessário você chegar em alguém mais experiente e falar, olha, aconteceu isso, meu cônjuge ajuda dessa maneira, eu não gostei, eu tô chateada, eu preciso de ajuda, eu preciso de um norte, eu preciso que você ore por mim. Isso é uma situação completamente diferente. Agora, eu chegar numa rodinha ali de mulheres no meio de uma galera e ficar, porque o Davi faz isso que eu não gosto. Aí uma fala assim, meu marido é bagunceiro. Aí eu falo, ixi, que você não viu o meu. Fica uma disputa de quem tem o pior marido. Não, gente, isso não é legal. Isso não é leal, entendeu? Se tem alguma atitude dele que eu não gosto, eu tenho que falar com ele, aqui no particular. Sabe aquela velha frasezinha que usa muito nas empresas e que ela é super aplicada no casamento? Que é, corrija no particular e elogie no público? É bem isso. Se eu tiver que corrigir alguma atitude do Davi, se o Davi tiver que corrigir alguma atitude minha, tem que ser aqui em casa, no particular, só nós dois, conversando aqui junto. Gente, trocam. Um dia que vocês tiverem, vocês mulheres, esposas e homens também, um dia que vocês estiverem numa rodinha, comece a falar só as coisas boas do seu cônjuge. Fale, porque nós, né, seres humanos, a gente tem tanta ênfase em falar mal do erro do outro, que a gente esquece de falar o que é bom nele, entendeu? As coisas boas. E aí a gente esquece, e aí a gente começa a ver as coisas mais piores no cônjuge e esquece de ver as boas nele. E aí é muito onde que muitas pessoas brigam no relacionamento. Por quê? Porque deixam as coisas ruírem, sobrepor as coisas boas. E é o contrário. Entendeu? Se você começar a falar sobre só coisa boa do seu cônjuge, cara, ele vai ser bom. Entendeu? Não tem como ser outra pessoa. Entendeu? Aquilo que ele era ruim, de tanto você falar que a coisa é boa, ele vai mudar. Todas as vezes que você orar, se você dobrar o seu joelho, ele vai mudar a atitude. Entendeu? A palavra de Deus para vocês, mulheres, fala que a mulher sábia edifica seu lar e a tola destrói. Entendeu? E aí você faz uma analogia agora. Como que está a sua casa? Você tem trazido paz para sua casa ou você tem trazido contenda? Entendeu? Então a gente tem que começar a inverter essas palavras. A gente tem que inverter, entendeu? As coisas que a gente fala do nosso cônjuge, entendeu? Cara, aquela é brava? Não, aquele é um amor de pessoa. Também não exagera. Gente, quem vocês me conhecem, não exagera. Fala que eu tô adquirindo espírito de mansidão. Não, porque assim, comigo ela é, entendeu? Porque sem eu e sem Jesus na vida dela, ela não ia ser essa pessoa amável que ela é, entendeu? Sabe que ela é. Então, vocês têm que dedicar, gente, entendeu? Hoje, muitas das vezes que a gente vê na igreja, a gente vê nos cultos, enfim, as pessoas estão ali somente para pegar a parte boa, que é a pregação, pensam que falar, não, o pastor já orou por mim, já leu a Bíblia por mim, eu só vou lá ouvir, e esquecem de fazer o beabá em casa, esquecem de ler, esquecem de buscar junto, esquecem de orar junto, entendeu? E aí é onde fala, meu casamento está em crise. É lógico, não faz nada para melhorar. E falando nisso, lembrando vocês que a gente tem o nosso devocional, tá? Nosso devocional, ele é de 21 dias, ele tem 21 versículos, 21 mensagens e 21 tarefas para ser feito ali diariamente. Nesses 21 dias, a ideia é você transformar o seu relacionamento e criar o hábito de permanecer orando e lendo a Bíblia junto com o seu cônjuge. O nosso devocional, ele é 100% gratuito, ele é e-book e ele fica disponível no link da nossa bio aqui do perfil Casamento Real. Então vai lá, clica no link da bio, baixa ele no seu celular, no seu computador, faz o acompanhamento dos 21 dias junto com o seu cônjuge.
ou também presenteie alguém, né? Encaminhe para alguém que vocês conheçam, que tá passando às vezes por alguma dificuldade no relacionamento, porque a ideia é essa, a ideia é a gente pegar micros resultados, pequenas atitudes que juntadas, tudo somadas, vai dar um ótimo resultado lá na frente, tá? Gente, e aproveita enquanto é gratuito, viu? Aproveita, eu falando sério. Aproveita. Até porque, ó, eu vou contar uma coisa pra vocês. Dessas lives aqui que a gente tá fazendo dos 5 pilares, tá nascendo um livro. Então, quem quiser adquirir o livro depois, vai pagar por esse livro. E vocês estão tendo esse conteúdo aqui, ó, na íntegra nosso aqui, colocando o coração aqui pra fora pra vocês. Mas tudo que a gente tá falando aqui, vocês até percebem que eu tô sempre com um caderninho aqui com anotações, porque desse caderno tá saindo um esboço pra depois nascer um livro pra honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E uma última coisa agora, pra encerrarmos, é que uma tarefa que eu posso deixar para você que não tá ainda no processo da unidade e quer chegar no processo da unidade, você tem uma tarefa que é você orar, entendeu? Tira aí, conversa com o seu cônjuge, tira um período de oração antes, tá? Sempre anteceda com oração. Então vocês vão ver, uma semana de oração, ou 10 dias, ou um mês de oração, mas fazem um propósito para que numa determinada data vocês sentem juntos e abram o coração um pro outro. Mas é abrir o coração, gente, de escancarar, igual a gente fez aqui com o limão. É cortar, é pôr pra fora, é espremer, é esmagar, é pôr tudo pra fora, pôr tudo, como dizia, em pratos limpos, para vocês conseguir esse processo. Então, por que eu sempre falo para orar antes? Ora uma semana antes, um mês antes. Quanto maior você imagina que for a dificuldade, mais tempo você ora antes. Faz um jejum para você se fortalecer. Justamente, e para vocês também adquirirem sabedoria. Maturidade. Por quê? Espiritual. E assim, e você também sentir isso de Deus, da parte de Deus. Por quê? Porque se eu buscar isso, e se meu cônjuge não tiver no mesmo propósito, não vai dar certo. Eu posso abrir coisas para ele que ele vai falar, quem que é você? Não quero mais você, e vai lá, entendeu? Então assim, tem essa maturidade em Cristo. Esse entendimento. Sabe, busca esse entendimento, sabe? Busca esse momento, entendeu? De vocês serem uma unidade com Ele. Sim. E agora, a semana que vem, a gente vai ter a nossa live na segunda-feira. Segunda-feira passada o Davi dormiu no sofá. Semana que vem, na segunda-feira, a gente vai ter a nossa quarta live, que é o quarto pilar, que é a finanças. E vai estar muito legal, porque falar de finanças no casamento, a gente tem a nossa história de superação. A gente vai contar pra vocês toda a dificuldade que nós tivemos, porque eu tinha muita dificuldade na parte financeira e entender a unidade no financeiro no casamento. Então nós vamos comentar tudo isso. A gente vai contar todos os surtos que aquela deu. Todos os surtos que eu dei por conta de finanças, por conta de dinheiro, que eu tinha um coração completamente voltado para essa questão tanto de escassez quanto dinheirista. E aí por isso que eu me desesperava pelo dinheiro, pela falta do dinheiro. E todo o processo que nós passamos e tudo que nós superamos. E vamos ensinar vocês também todo esse controle, toda essa gestão financeira dentro do lar, dentro do casamento, tá? Então é isso, né? Um abraço, nós vamos orar agora. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Gente, vocês gostaram? Ó, printa aí a tela, a gente vai fazer uma pose. Printa e comenta. Tire alguma mensagem que tocou no seu coração. Reposta. Se vocês puderem enviar o link, né, dessa mensagem para as pessoas. Para as pessoas verem, né? Se fizer sentido para você, ajude a divulgar. Né? Nós estamos aqui. Tem muitas pessoas precisando ouvir palavras de casamento. Nós não estamos aqui buscando fama, nós estamos aqui, nós só queremos levar o reino. Levar o reino através do nosso relacionamento. Sim. Levar o reino na casa de vocês, para que vocês entendam e vejam que há um casamento leve, há um casamento santo diante de Deus. A gente abre o nosso coração e a gente passa isso pra vocês, porque a gente entende que tem muita gente morrendo, tem muita família sendo desfeita, tem muitos casamentos sendo quebrados, muitas alianças sendo quebradas por pessoas que não sabem, que não têm entendimento, que não têm conhecimento, que talvez nunca acessou um conhecimento igual esse que a gente passa aqui. Então, se você não tem, às vezes, experiência, maturidade ou conhecimento para fazer igual a gente, abrir a boca e falar,
Então pega o nosso material e divulga, porque você vai estar ajudando, né? Você vai estar ajudando pessoas, talvez pessoas que tenham o teu convívio, eu jamais vou ter acesso. Então pega o nosso material e manda para essas pessoas que você tem acesso. Porque tem famílias esperando, tem pessoas esperando, tem pessoas que estão com divórcios agendados, tem pessoas que estão com separação marcada, tem gente com suicídio já programado na mente, uma hora, um dia, um momento, e às vezes uma palavra dessa, que às vezes a gente fala pro casamento, mas você viu que no meio da live aqui a gente começou a falar de Jesus, do sangue de Jesus, e a gente foi conduzido, isso nem estava no nosso script. Então às vezes uma pessoa recebe uma mensagem dessa e ela é salva. Talvez ela recebe ali uma oportunidade de salvação da sua alma, né? Talvez ela até morra mesmo fisicamente, mas ela alcance essa salvação porque ela entrega a vida para Jesus. Então, se você não tem ainda esse hábito de abrir a boca e falar, porque deveria, porque todos nós temos que abrir a boca para falar de Jesus, porque o tempo está acabando. Então, se você não tem essa maturidade ainda, esse conhecimento, essa liberdade para falar, divulga nosso material, porque você já vai estar ajudando bastante. Tá bom? Amém. Um beijo aí pra todo mundo, um beijo pra Camila, Marques, pra Andréia, pra Patrícia, lá a Paty da ICBR, que tá acompanhando a gente aqui também. A gente vai orar agora pra terminar, da sua mãe. Então vamos. Vamos fechar os olhos. Senhor, nosso Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esses ensinamentos, ó Pai. Porque sabemos, ó Pai, que antes de falar, Pai, a gente viveu isso, Deus. Sim. Então, Senhor Jesus, nós temos propriedade, Senhor, em falar, Senhor, ministrar na vida dessas pessoas que estão nos ouvindo, Pai. E eu te peço agora, Pai, todas as pessoas que estão aqui conosco, Pai, as pessoas também que vão, Senhor Jesus, assistir depois, ó Pai. Senhor Jesus, seja, Senhor, vá de encontro a elas, ó Pai. Senhor Jesus, molda o coração dela, Pai. Senhor, derrama, Senhor Jesus, a unção, Pai, o teu poder na vida delas, ó Pai. Para que elas possam, Pai, enxergar, Pai, que só há um único caminho, Pai, que é o Senhor, Pai. E que elas devem buscar, Senhor Jesus, isso, Pai, para viver, Senhor, no relacionamento delas, ó Pai. Jesus, trabalhe, Pai, para que nós possamos, ó Pai, e cada um aqui, Senhor, possa, Senhor Jesus, ministrar, Pai, o teu reino, Pai, viver o teu reino, Sim. Pai. Que nossas vidas, ó Pai, sejam provas vivas do Senhor, Pai. Que nós possamos, ó Pai, aonde nós formos, ó Pai, que a tua graça, Pai, o teu brilho, Senhor Jesus, resplandeça, Pai, através de nós, ó Deus. Sim. Queremos, ó Pai, aqui, Senhor Jesus, ministrar, Pai, a tua palavra, Pai. Queremos, ó Pai, que seu reino, Pai, seja glorificado, Pai, Sim. através das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Então, Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, abençoe, Senhor, cada um aqui, Pai, que nos assiste, que vai assistir depois. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Que teu amor esteja com eles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Obrigado por tudo. Um abraço. Beijo pra Gabi, que tá aí também, minha sobrinha. Estamos aqui. Um grande abraço. Se vocês também precisarem de alguma coisa, nós temos nossos... Instagram individual. Vocês podem me chamar, pode chamar o Davi. Isso, eu ia falar, ela falou na minha frente. É assim mesmo, viu, gente? Às vezes o pedido de oração não precisa nem expor sua vida, a gente não precisa nem saber. A gente tá aqui à disposição. Manda um oi, manda lá um pedido de oração e a gente ora junto, lembra de vocês. E eu não deixo ele falar. Tchau, gente. Fica com Deus. Sempre assim. Boa noite. Tchau, Durmam tchau, bem. Gente.